Capítulo 80 A Revolta das Rosas. Siegfried limpou os dedos na calça e então voltou a tatear sua nuca. Uma faca de pão teria cortado mais fundo, mas não restavam dúvidas. O ferimento estava lá. No mesmo lugar em que sentiu o machado cortar seu pescoço. Mas aquilo tinha sido apenas um sonho. Como o corte podia ser real? Então lembrou do que a irmã Serena havia dito. Lord Dragosla leva as promessas muito a sério. Assim como aqueles que as quebram. Seria possível? Tinha ouvido histórias. Quando os homens desagradam aos deuses, os monstros caminham sobre a terra para puni-los. Algo que acontecia com bastante frequência, especialmente nas lendas anãs. Em algumas delas, Maldrek não era mais que o cão de caça e açougueiro de Dragosla. Quando os anões lhe desagradavam, o Senhor das Montanhas soltava as correntes e permitia que o seu irmão corresse livremente. Certa vez, há milhares de anos, um herói anão qualquer assassinou seu rei e tentou assumir o trono. Seu reinado durou apenas 2 anos, até que Maldrek enviou um gigante para derrubar a montanha em cima de sua cabeça e esmagar o usurpador. E agora enviou fantasmas para cortar a minha cabeça durante o sono. O pensamento fez subir um arrepio pela sua espinha. Estava tão perdido em histórias e lendas, que quase não notou os cavalos relinchando em pânico, mesmo que fossem 3 e estivessem a menos de 2 metros dele, amarrados na árvore ao lado. Ele não era o único acordado. Na Vila do Lago, mulheres gritavam com toda a força de seus pulmões, quase ofuscando o som de aço e gemidos de dor. O som da batalha. Rebeldes. Não sabia como, nem o porquê. Nada havia na vila além de mulheres. O acampamento deles ficava mais para o oeste, onde a torre estava sob cerco. Todos os seus homens e seguidores de acampamento estavam lá. A única coisa que conseguiriam na vila seria perder o elemento surpresa e cansar as próprias tropas. Seja como for, era onde a batalha estava e para onde os recrutas iam, correndo do acampamento para a vila de forma desordenada, sozinhos, em duplas, às dúzias. Que merda tá acontecendo? Quando viu o conde cavalgando à frente da sua tropa de mortos-vivos, a resposta deixou de ter importância, vestiu a brigantina, pegou o escudo, montou em seu corcel negro e avançou até o vilarejo. Assim que Siegfried se aproximou da vila, mudou a cavalgada para passo lento, as ruas já estavam enlameadas bem antes da chuva que começava a cair sobre ele, e um manto de neblina cobria os cascos do cavalo. Se acelerasse, o mais provável é que fizesse o animal quebrar a perna. Tinha dado a volta no lago e entrado pelo lado norte da vila, enquanto os soldados vinham pelo oeste, direto do acampamento. A chuva nos telhados de sapé atrapalhava, mas o som de aço contra aço era mais forte, e mesmo a lama não conseguia afastar o cheiro de sangue. Ali não havia ninguém além dele, mas se fechasse os olhos, era como se estivesse bem no meio do campo de batalha. Estava atravessando o beco entre 2 casas de madeira, quando viu uma garota 5 anos mais velha correndo em sua direção. Ela parou assim que o viu. Tinha o vestido rasgado, manchado de sangue e lama, com os braços cobertos de cortes e o rosto tão pálido como se tivesse visto um fantasma. Quando ela não se mexeu, disse: "O que está esperando? Aqui é perigoso. Vai." A garota não pensou 2 vezes e correu. Mais rápida que uma lebre fugindo de um lobo. Então desembainhou a espada e foi atrás da batalha, o que não custou a encontrar. 3 dúzias de soldados estavam espalhados pelo vilarejo, atravessando suas lanças em mulheres armadas com panelas, pedras e qualquer coisa que pudessem encontrar. Algumas até tinham facas, foices e outras lâminas enferrujadas. Eles enlouqueceram. As mulheres tinham a vantagem por 10 ou 20, e muitos soldados pareciam bêbados, mas elas tinham poucas armas e logo recuaram das lanças. Siegfried pensou que iriam debandar, ao invés disso, formaram uma espécie de círculo ao redor dos homens. Se comparado a eles, as mulheres se moviam em perfeita sincronia. Mas pouco bem lhes fez. Os soldados não tinham treinamento, mas tinham lanças e isso bastava. Alguns deles lideraram uma carga e o resto seguiu, sem pensar muito no assunto. Elas desperdiçaram uma boa formação por medo e falta de experiência.
Se tivessem começado a fechar o círculo, poderiam tê-los pego por trás e pelos lados, perderiam as mulheres na dianteira, mas matariam o dobro, talvez o triplo. Agora já não tinha mais importância. Os soldados romperam a formação como se não fosse nada. Suas lanças atravessando pescoços e estômagos com total desapego, matando mulheres jovens e velhas, sem distinção. Algumas garotas jogaram coisas, outras fugiram, mas a maioria congelou e morreu. Era uma loucura. Já chega! Gritou o conde. Estava do outro lado da vila, bem depois da confusão de corpos à sua frente. Nem sequer podia vê-lo, mas sua voz trovejava como se estivessem ombro a ombro. Os soldados pararam e as mulheres finalmente fugiram, deixando para trás os seus mortos e feridos, enquanto se espalhavam por todas as direções. Algumas delas passaram bem ao lado de Siegfried, outras entraram em becos para evitá-lo, mas o rapaz não deu atenção a nenhuma delas e seguiu cavalgando até onde o conde estava, passando pelos cadáveres e moribundos. Viu uma idosa meio afundada na lama, depois de ter caído no chão e sido pisoteada até a morte. Um recruta teve o crânio esmagado e a barriga esfaqueada meia centena de vezes, mas aquela que o matou também estava morta, uma mulher de 20 e tantos anos com uma lança quebrada atravessada no pescoço, mas que ainda segurava a faca que usou para apunhalar o rapaz. Haviam mais, muito mais. Dezenas. Quase uma centena, largados pelos becos e ruas, às portas de casa e por cima uns dos outros. Nem todos estavam mortos, alguns cocheavam atrás de seus amigos e outros gemiam de dor no chão. E para cada homem caído, havia 4 mulheres. Que merda tinha acontecido? Foi encontrar o conde montado em seu andaluz branco, à frente dos soldados esqueletos, que permaneciam em forma. O barão Kessel estava ao seu lado, montado em seu cavalo marrom, mas quando Siegfried chegou até eles, já tinha recebido suas ordens e virou a montaria, passando a trote pelas ruas. Atenção, homens! Gritou o Lord Kessel. Comigo! Tragam de volta todas as mulheres que escaparam. Vivas! Os soldados se reuniram ao redor do barão e ele os liderou em sua caçada. Siegfried considerou ir com eles, até que ouviu o conde chamá-lo. Siegfried! Vossa Graça! Não me diga que também fez parte dessa loucura. Não, senhor. Eu acho. O barão Dalton chegou logo depois, acompanhado de perto pelo filho. Quando parou ao lado do conde, estava tão vermelho e ofegante que era como se tivesse sido ele quem veio correndo, não o seu cavalo. Vossa Graça, sinto muito pelo atraso. Não se atrasou, chegou bem na hora. Reúna os sobreviventes e leve-os de volta ao acampamento. Prenda todos que fizeram parte nesta confusão, mulheres e soldados. Todos eles. Tem muito a explicar. O barão parecia confuso, então deu uma olhada na situação ao seu redor. Alguns soldados já se adiantavam em ajudar os colegas feridos, outros saqueavam os mortos, feito abutres. Quando se deu por satisfeito de observar, o velho barão fez uma pequena reverência, virou a montaria e se apressou em ladrar ordens aos homens. Por sorte, havia mais mortos do que feridos e o trabalho foi rápido. Depois que os homens do Lord Dalton levaram os sobreviventes e empilharam os cadáveres todos juntos em um canto qualquer, coube a Siegfried arrancar os moradores de suas casas e reuni-los no centro do vilarejo. Quando terminou, já era noite cerrada e a chuva não lhes deu descanso, mas pelo menos não se tornou uma tempestade e nem ficou intensa demais. Estava observando atentamente, enquanto um de seus homens trazia o último casal de idosos até o grupo, quando o barão Kessel retornou com seus soldados, cavalgando à frente das mulheres que tinha capturado na mata dos amantes e pouco mais de 2 dúzias. Elas se juntaram a outra centena de mulheres, idosos e crianças que Siegfried reuniu, todos vigiados de perto por 50 soldados esqueletos armados com espadas enferrujadas. Eram poucos, mas mais do que o bastante para dar conta de alguns plebeus desarmados. Assim que deixou as mulheres cativas com as outras, o barão Kessel se aproximou. Vossa Graça. Essas são todas. Bom trabalho. O conde então fez o cavalo avançar, passando de um lado ao outro, observando em silêncio as mulheres de cabeça baixa e as crianças chorosas, até que finalmente perguntou:
Quem orquestrou isso? Ninguém respondeu. Talvez não tenham me ouvido, vou perguntar mais uma vez: qual de vocês começou essa confusão? Por um momento, pareceu que todos ficariam em silêncio novamente, até que uma garota qualquer de 10 ou 11 anos falou. Foram vocês. A mãe da garota se apressou em puxá-la pelo braço, como que tentando fazer com que se calasse, mas já era tarde demais e o Lord Gaylor tinha os olhos sobre a menina, que se soltou da mulher e o encarou de volta, irritada. Desde que chegaram aqui, vocês só sabem beber e abusar da gente. Nem podemos sair de casa sem sermos atacadas. E vocês nem ligam. Minha irmã tá noiva, disse isso pra eles e... Mesmo assim... Estou ciente dos ataques, disse o conde. Meus homens têm ordens expressas para não se aproximar desta vila ou de vocês e garanto que a punição é severa para aqueles que são pegos descumprindo minhas ordens. Se qualquer uma de vocês sente que a justiça não foi feita, podem vir até mim quando bem entenderem e garanto-lhes um julgamento justo. Não queremos sua justiça. Queremos que vão embora. Não abuse da minha leniência, menina. Por um breve momento, a voz do conde foi como um rugido que fez até mesmo a garotinha valente se encolher de medo, embora fosse um tom leve de raiva para os padrões do Lorde. Não desejo o mal a nenhuma de vocês, mas essas ainda são minhas terras e não permitirei que... Siegfried sentiu algo passar voando tão perto do seu pescoço que seu coração parou por um momento e seu sangue gelou. Mas quem caiu foi o conde.